Salve, salve galera, como é que vocês estão? Vocês já ficaram com essa dúvida no espanhol muito comum? Quando eu utilizo muy e quando eu utilizo mucho? Então vem, fique comigo até o final do vídeo que eu vou explicar isso para vocês nunca mais errarem. Então galera, eu queria me apresentar aqui com vocês, né? O meu nome é Cristian Medina, eu sou nativo da Venezuela e já tenho um tempo mais ou menos longo aqui dando minhas aulas de espanhol, né? Hoje quis trazer esse conteúdo aqui para vocês e aproveitando, já que a gente está conversando agora, deixa aquela joinha no meu canal, um canal novo que eu estou abrindo com a minha equipe e a gente vai trazer um conteúdo, tentar trazer conteúdos novos cada semana, cada dia, para vocês irem aprendendo da minha língua, que é uma língua muito bonita. Agora, falando um pouco mais sobre o tema que eu queria trazer para vocês, eu sei que é uma dúvida muito grande, né? Porque aqui no português a gente utiliza só muito para tudo. Para adjetivo, para advérbio, para pronomes, para qualquer coisa. Para, enfim, até para aquelas palavras mais comuns que a gente utiliza no dia a dia, né? Agora, para o espanhol, a gente tem duas opções. E uma dessas opções, aí ela tem outros ramos, que vai depender se é masculino, feminino. Parece muita coisa, mas calma, que eu vou explicar para vocês como que é. A gente, em princípio, tem muy e tem mucho, que são traduções de muito. A primeira que eu vou explicar para vocês é muy. Muy a gente utiliza só com adjetivos ou advérbios. E sempre vai ter aquela ordem. Muy e depois adjetivo ou advérbio. Adjetivo, advérbio, em resumo, aquelas palavras que a gente utiliza para qualificar uma pessoa, para dar características para pessoas, animais, por exemplo, bonito, feio, grande, pequeno, muito pequeno, muito bonito e muito feio. Então vocês utilizam muy. Muy bonito, muy feo, muy grande ou muy pequeño. Por ejemplo, este apartamento es muy grande. Otro ejemplo, esta calle es muy pequeña. Otro ejemplo, yo soy muy bonito. Lógico, meu signo é de leão, né? Ou algum outro exemplo. Hoy el día, no, el día está muy bonito también. Muy feo, lo utilizamos muy pouco. Eu sei que até utilizar algumas palavras que são um pouquinho diferentes, né? Calle, exemplo. Vocês continuam assistindo até o final e até os próximos vídeos que eu vou dar umas dicas de pronunciação. Mas um resumo assim, rapidinho, né? Exemplo. Esse som que parece com R, a gente utiliza J. J-E-M-P-L-O. Exemplo. Calle, que é a rua. C-A-L-L-E. Duas L juntas, tem esse som. Já, de, jojo, como se fosse também esse som do J. Depois no futuro eu vou dar essa aulinha boa, né, para vocês conseguirem ter essa pronúncia muito mais próxima do espanhol que vocês desejam, segundo o sotaque, né? Sotaque da Cuba, sotaque da Venezuela, sotaque da Argentina, sotaque da Espanha, enfim, diferentes tipos de sotaque. Então, continuando, quando vocês têm essas características, utiliza muy caliente, muy frio, muy nublado ou muy soleado. Soleado é quando faz muito sol. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, siempre es muy soleado. É muito comum. Quando vocês fazem um excelente trabalho, muy bien. E se vocês fizerem alguma coisa que não está certa, muy mal. Mas a gente sempre pode aprender, né? Então nunca esqueçam, quando seja características, utiliza muy. E a característica sempre vai depois do muy. Beleza? Se até agora vocês estão tranquilos,
Vamos então continuar, né? O que seria o próximo? Mucho. E quando é que a gente utiliza mucho? Ali tem diferentes opções, né? Mucho sempre vai ser utilizado antes de substantivos. Sempre, qualquer tipo de substantivo. E o que são os substantivos? Quase sempre essas palavras que a gente utiliza para definir alguma coisa. Ventilador, cadeira, pessoa, homem, mulher, sofá. E ali, dependendo da quantidade, vocês colocam mucho, se for masculino, mucha, se for feminino, e se for plural, uma S no final. Muchos e muchas. Essa seria a ordem certa. Esse chá, esse chiado, né, que você escuta muito no espanhol, tem uma dica muito importante, também eu vou explicar isso no outro vídeo, muito mais focado, mas um resumo rapidinho para vocês não ficarem perdidos. CH no espanhol tem o mesmo som no português quando vocês escrevem T, CH. Por exemplo, quando a gente vai se despedir, tchau, é o mesmo som, mucho, mucha. Essa é mais ou menos a lógica. Então, se por exemplo, aqui na minha casa eu tivesse 30 sofás, eu poderia falar muchos sofás. Ou se eu tivesse 20 ventiladores, quando é verão até vale a pena, mas a conta de luz não dá. Muchos ventiladores. E se aqui na minha casa eu tivesse numa aglomeração, que agora não pode, eu poderia falar muchas personas, muchos hombres ou muchas mulheres. Então, quando vocês forem utilizar o nome de algum objeto, alguma pessoa, ou algum país, algum animal, enfim, coloquem muchos, muchas, mucho e mucha antes do substantivo. Também mucho e mucha pode ir depois de verbos, de qualquer verbo conjugado. Como que seria esse exemplo? Como é que a gente fala isso também no português? Eu sei, eu tenho certeza que vocês já utilizaram isso no português. Por exemplo, Christian, como é que foi ontem o trabalho? Aí eu posso responder, nossa, eu trabalhei muito. E como seria no espanhol? Uau, trabajé mucho. Pronto, aí vocês podem ver que esse mucho ficou depois do verbo trabalhar no espanhol. Então, trabajé mucho. E assim, isso pode ser feito com outros verbos diferentes. Por exemplo, Christian, você dormiu bem? Aí eu posso responder, dormi muito. E no espanhol, sim, dormi mucho. Ou você até pode comentar aqui embaixo. Depois, vocês aqui embaixo do vídeo, deixem seu comentário também. E também pode falar para mim o que vocês fazem muito, o que fizeram muito esse final de semana. Por exemplo, algo que eu fiz muito, eu vi muitas séries, né? Outra coisa que eu faço muito é andar muito, caminhar muito. Então assim, a gente pode construir esse tipo de estruturas utilizando mucho. E não esqueçam, verbo e depois mucho. Verbo em qualquer tempo. Pode ser no passado, pode ser infinitivo, pode ser presente, pode ser gerúndio. Estou trabalhando muito. Quase sempre o verbo trabalhar é o verbo mais comum que vem na minha cabeça, né? Porque a gente sempre está trabalhando. E nunca esqueçam, esse som de R do verbo trabalhar, trabalhar, na verdade é uma J. T, R, A, B, A, J, A, R. Então, trabalhei muito, dormi muito, vi muita televisão,
En Navidad comí mucho. E assim, ou eu estudio muito, eu leio muitos livros, isso é mentira, eu quase nunca leio nada. Eu camino muito, ou outro jeito, me gusta ler muito, me gusta conversar muito, me gusta muito dar classes. Assim são diferentes condições onde vocês podem utilizar aquele muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, sempre vocês podem deixar o seu comentário aqui embaixo. Então, a gente viu o jeito regular, né, de como vocês utilizarem muy, mucho. Muy, depois de advérbio, adjetivo, mucho e depois substantivo, aí tem que ver se é masculino, feminino, plural ou singular. Ou mucho, pode ser depois de algum verbo conjugado, que é a construção mais comum. Beleza? Está tudo tranquilo até ali? Agora, o espanhol, ele tem diferentes vias, né? A mesma coisa do que o português. Vocês, para chegar nesse ponto aqui, que é o que vocês querem transmitir, vocês podem aqui ir andando, chegaram. Mas vocês também podem escolher outro caminho pela direita, ou pela esquerda, ou por acima, ou por embaixo, ou qualquer quantidade muito grande de jeitos de falar a mesma coisa. O espanhol, você pode falar do mesmo jeito, a mesma coisa de diferentes jeitos, igual do que o português. E isso faz parte da beleza e da dificuldade do mesmo espanhol e do mesmo português. E falando um pouquinho dessas dificuldades, como sempre, toda língua, em cada uma dessas regras, verbos ou diferentes palavras, sempre tem uma exceção, né? E no caso de mucho, tem 8 exceções, né? Eu comentei aqui, acabei de falar que muy sempre é utilizado com advérbio e adjetivo, e muy com substantivo e verbo. Agora, mucho, ele pode ser utilizado, sim, com advérbios ou com adjetivos também, mas só tem 8 casos que isso pode acontecer. E agora eu vou compartilhar isso com vocês, para vocês não ficarem confusos. Mas é importante vocês lembrarem, porque isso sempre dá muita dúvida e quase sempre todos os meus alunos e a mesma gente que fala espanhol, às vezes a gente erra. As 2 primeiras exceções mais importantes, prestem atenção, são as seguintes: mucho mejor ou mucho peor. Essas são as mais importantes e onde a gente sempre tem mais erro. Por conta de quê? Melhor, pior, isso aí não é substantivo nem é verbo. Então é muito comum as pessoas falarem muito melhor, muito pior. Nunca hagam isso. Nunca. Isso é algo que não existe. Ali vocês têm que falar muito melhor e muito pior. E a gente sempre faz comparações, né? Antes eu falava um pouquinho de português, agora eu falo muito melhor. Eu falava um pouquinho de português e agora hablo muito melhor. E com certeza vocês também agora vão falar espanhol muito melhor que antes deste vídeo e também em outros tempos. E muito pior, também a gente utiliza comumente, né? Muito pior. Essa pode ser uma frase que vocês já escutaram muito de pessoas um pouco mais velhas. Eu também às vezes sinto que eu estou ficando só um pouquinho mais velho. E essa frase é muito comum. As coisas antes eram melhores, agora são muito pior, agora duram pouco. É algo que a gente sempre escuta. Antes as coisas eram construídas com, com mais vontade, eram mais fortes, mais resistentes. Agora as coisas quebram um pouquinho mais rápido, né? Celular, ventiladores, aparelhos. Então,
Ahora los objetos son mucho peor. Beleza? Esses são os dois mais importantes. Mucho mejor y mucho peor. Ese carro es mucho mejor que ese otro carro o que una moto. O andar en bicicleta en la lluvia es mucho peor que caminar en la lluvia, es más peligroso. E assim, a gente sempre pode armar diferentes condições, diferentes jeitos. Ou eu estava resfriado, pero ahora me siento mucho mejor. Antes estava mucho peor com o resfriado. Então, são diferentes jeitos, né, que a gente consegue construir frases utilizando-se muito melhor, muito pior. Mucho mejor, mucho peor. São as duas primeiras excepções. E quais são as duas seguintes? A gente também utiliza muito maior, aqui é muito comum utilizar no Brasil, muito maior, muito menor. E no espanhol também, do mesmo jeito. Mucho maior e mucho menor. É muito comum aqui no Brasil, né, utilizar esse muito maior para espaços, para lugares, né, onde a gente fica, um apartamento, uma casa ou qualquer outro tipo de objeto. E para pessoas mais grandes, mais pequenas, né, eu já escutei esse tipo de casos. No espanhol, a gente utiliza muito maior ou muito menor, é um pouquinho mais comum com pessoas, e mais grande e mais pequeno, mas com espaços, né? Mas independente do jeito que vocês falarem, vocês vão conseguir transmitir, a pessoa que escuta vai entender. Por exemplo, este apartamento é muito maior que o apartamento del frente. O este apartamento é mais grande que o apartamento del frente. Os dois jeitos são válidos, todo mundo vai entender, só que o segundo jeito, mais grande, é mais comum na nossa língua. Dá essa coisa que a gente, assim, a pessoa que aprende desse jeito já fica mais perto desse nativo, né? Igual do que aqui, esse é um erro que aqui é um erro mesmo que eu faço às vezes, porque eu tenho esse costume do espanhol. E quando eu vou falar de algum espaço, se eu não ficar ligado, aí eu falo, esse espaço aqui é mais grande, ficou mais grande. Quando deveria ser, ficou muito maior. Ou ficou muito mais grande? Não, ficou muito maior. Muito maior seria a palavra certa no contexto do português. Mais grande, todo mundo entende, só que é um pouquinho estranho, né? Então são esses detalhes que às vezes que eu sempre tento passar para vocês. Mas vamos continuar. Muito maior, muito menor. Por exemplo, o primeiro filho de mi padre é muito maior que eu. Ele tem uma idade mais avançada, eu acho que ele tem 40 anos. E eu tenho 27, então ele é maior mesmo. Muito maior. E um exemplo com muito menor pode ser o seguinte: minha sobrinha é muito menor que eu. Isso seria que ela é muito mais nova. Eu já sou uma pessoa mais velha, mesmo sendo sobrinho. A gente tem uma diferença de idade muito grande, muito maior e muito menor. É muito comum quando a gente fala de idade. Então, se até agora estão conseguindo entender, esses são os 4 mais comuns. Muito melhor, muito pior, muito maior e muito menor. E agora vamos com os últimos 4, também são utilizados, é importante que vocês lembrem, mas não... às vezes é até um pouquinho menos comum de escutar, que seriam muito mais e muito menos. Por exemplo, agora eu sou
mucho más alto que antes. Antes yo era mucho más pequeño, una estatura más baja. O este sofá es mucho más bonito que mi sofá anterior. O ahora hace mucho menos calor que ayer. Ayer estaba mucho más caliente. Entonces, mucho más se utiliza bastante. Nunca se utiliza muy más. Eso no existe em nenhum lugar. E as últimas duas exceções, né, seriam muito antes e muito depois. A gente sempre utiliza isso para falar muito no passado. Por exemplo, nossa, Christian, você chegou muito tarde na reunião. Chegou muito depois de ter começado. Christian, chegaste muito depois de haver começado a reunião. Ou no caso contrário, para se eu fosse muito excessivamente pontual, Christian, chegaste muito antes de la hora marcada. Todavía não empezamos. Então, são os exemplos mais comuns, né? Ou quando a gente vai contando histórias. Por exemplo, eu aprendi português muito depois de ter chegado aqui no Brasil. Eu cheguei aqui no Brasil depois de aprendi português, não antes. Eu aprendi a falar português muito depois de haver chegado ao Brasil. Seria outros exemplos. Tem pessoas que aprendem muito antes. Então, há pessoas que aprendem muito antes de viajar. São os exemplos que a gente mais utiliza. Então, amiguinhos, se vocês chegaram aqui até agora, sem nenhuma dúvida, show de bola, parabéns. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui escrito, tentar entrar em contato comigo, que eu vou ter o tempo, vou ter a disposição, escrever com calma, responder cada uma das suas perguntas, né? Liguem ou escrevam pelo Gmail, né? Um correio eletrônico, ou deixem aqui alguma pergunta aqui embaixo no meu canal, podem se inscrever, aí eu vou ficar muito feliz, ou de vocês deixarem aquela joinha, vou ficar muito grato com vocês. Eu queria agradecer mesmo. Então, se tiverem dúvidas, eu vou responder para vocês, tá bem? Antes, se vocês chegaram até aqui, então eu só vou fazer um resumo rapidinho, muito rápido, do que a gente viu hoje, do que eu passei para vocês, só para vocês mas nunca esquecerem. Ó, muy e depois alguma característica, advérbio ou adjetivo. Muy bonito, muy feo, muy grande, muy pequeño, muy caliente, muy bien, muy mal, enfim. Mucho e depois algum substantivo, algum nome de algum objeto, pessoa. Muchos carros, muchos perros, mucho calor, mucho frío, muchas personas, muchos sofás, mucho deporte, mucho entrenamiento, desse jeito. Ou verbo e depois mucho. Comi mucho, bebi mucho, trabajé mucho, leí mucho, hablé mucho, conversé mucho, e também no presente, converso mucho, trabajo mucho, cocino mucho, paseo mucho, corro mucho, também desse mesmo jeito. E as exceções, né, que a gente tem, lembrem, sempre vão ser 8 exceções. Mucho mejor, mucho peor, mucho mayor, mucho menor, mucho antes, mucho después, mucho más e mucho menos. Então, galera, gratidão, muito obrigado mesmo por ter me acompanhado hoje.
fiquem ligados aqui no meu canal, se inscrevam e também vocês podem me seguir no Instagram, no Facebook ou no meu grupo em Telegram, né? Para vocês ficarem ligados, para ver os próximos vídeos. Eu vou passar para vocês conteúdos sobre pronunciação, para vocês aprimorarem mesmo a língua, conteúdos de gramática, para vocês terem aqueles detalhes, né? Ver como é que se escreve essas palavras que às vezes ficam um pouquinho mais difíceis. A gente tem algum tipo de padrão, né? De padrão para vocês seguirem, para vocês nunca errarem. Eu vou ter dicas no meu canal, no meu Telegram. Eu vou ter materiais didáticos também e esse esquema de mais vídeos, né? Então, fico muito feliz com vocês ter me acompanhado hoje. Muito obrigado mesmo. Se inscrevam em qualquer dúvida, só me chamar. E se não tiverem dúvidas, então bom descanso, aproveitem, porque o espanhol é assim, é igual do que instalar um joguinho no computador. Ele vai carregando, a gente também, a gente vai carregando, a gente precisa descansar, ver o vídeo de novo e ali com certeza vocês vão ter um espanhol muito bonito. Então, obrigado mesmo e a gente vai se ver muito daqui a pouquinho com mais vídeos, mais curtos ou mais longos. Então, um beijo, galera. Tchau.